Ok, pessoal, então agora nós vamos partir para o texto de Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 27. Texto esse que narra a profecia das 70 semanas. Esse é um dos textos mais conhecidos, e de fato esse é o texto mais conhecido do livro de Daniel, é o texto mais estudado, certamente é o texto mais polêmico também do livro de Daniel. A profecia das 70 semanas, eu já tenho enfatizado aqui para vocês que é um dos textos mais importantes quando nós falamos sobre escatologia, especialmente quando a gente trabalha a escatologia à luz não de sistemas, mas à luz de ver os diversos textos bíblicos e a importância, a contribuição de importância desses determinados textos. E o texto de Daniel, das 70 semanas, ele está certamente entre os textos mais relevantes na questão escatológica. Isso porque, quando você chega no Novo Testamento, é notório que o Novo Testamento ele reflete algumas ideias que se encontram aqui no texto das 70 semanas. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, utilizando inclusive expressões desse texto, como a abominação desoladora, o abominável da desolação. Você encontra o apóstolo Paulo também falando do homem da iniquidade. Você também vai encontrar o apóstolo João nas suas cartas falando a respeito do anticristo que virá. E eu já mostrei para vocês que essa é uma ideia também do livro de Daniel e também o livro de Apocalipse, que fala da ideia de tempos e metade de um tempo, ou de 3 anos e meio, que também é retirado aqui do texto de Daniel, capítulo 9. Então, a forma como você compreende as 70 semanas não apenas reflete a sua visão das Escrituras, não apenas reflete a sua compreensão do desenrolar do plano de Deus, como também molda, certo? Então, não apenas indica a forma como você pensa escatologicamente, como também deve moldar a forma como você pensa escatologicamente. E o que eu quero dizer com isso é que, se, por exemplo, você entende que as 70 semanas elas têm um cumprimento mais simbólico, então isso indica que você pensa de uma forma escatologicamente. Isso vai desenrolar em uma série de outras crenças escatológicas nesse sentido mais simbólico. Mas, se você tem uma tendência a entender esse texto numa perspectiva mais literal, de 70 semanas de anos, como a gente vai ver mais literal, isso também indica muito a respeito de como vai ser a sua escatologia, tá certo? Então, note que é um texto com uma relevância muito grande teologicamente, mas nós não podemos perder de vista a importância desse texto para o texto de Daniel. Então, dentro do texto de Daniel, a profecia das 70 semanas não é o seu texto principal, não é aqui o centro do livro de Daniel, mas é apenas mais uma das sequências de visões e profecias e revelações que o profeta Daniel tem. E que, por isso, a relevância desse texto aqui de Daniel capítulo 9, versículos 20 a 27, o fato desse texto ter muita relevância para o Novo Testamento, isso não nos permite interpretarmos esse texto fora do seu contexto. Isso não nos permite deixar de perceber que Daniel capítulo 9 faz parte de uma sequência temática, ok? Então, sequência essa que trabalha a respeito da soberania de Deus e de como Deus substitui os reinos deste mundo
pelo reino do Filho do Homem, pelo reino do Messias, pelo seu reino e o reino de Israel, como já ficou bastante evidente nos capítulos 2, no capítulo 7, no capítulo 8 e vai ficar agora também no capítulo 9, tá certo? Então, como eu já tenho dito a vocês, o texto de Daniel capítulo 9, ele faz parte dessa seção, onde o capítulo 9 e o capítulo 10 lidam com profecias que são explicadas através de revelação. E deixa eu só refrescar a sua memória que até aqui, o que nós vimos até aqui no capítulo 9? Nós vimos que o profeta Daniel, ele estava orando ao Senhor e então ele menciona uma profecia que foi feita no mesmo período em que Israel foi levado cativo para a Babilônia. Profecia essa feita pelo profeta Jeremias e narrada no livro lá do profeta Jeremias. E essa profecia afirma que o tempo do exílio debaixo da Babilônia seria um tempo de 70 anos. E que nós também vimos que estes 70 anos refere-se a um juízo de Deus pelo tempo que os israelitas não deixaram a terra repousar nos seus anos sabáticos. Então, eu mostrei para vocês que na profecia a expressão 70 anos ela não pode ser entendida como se referindo a 70 anos precisamente, como se fosse 70 anos de 300 ou 70 vezes 360 dias. A grande demonstração disso é o fato de que quando Daniel está orando aqui, Daniel ainda não havia nem se completado os 70 anos. Então Daniel, ele não entende que é a chegada do 70º ano que marca o cumprimento da profecia. Daniel entende que é a queda da Babilônia que marca o cumprimento da profecia. Sendo assim, Daniel toma a atitude descrita ou prescrita na aliança, que é a atitude de se arrepender em nome do povo, como representante do povo. Pois na aliança mosaica, para que o povo pudesse retornar à terra depois de ser punido por não deixar a terra descansar, para que isso acontecesse, o povo então precisava se arrepender lá na terra onde eles haviam sido levados. Daniel então entende isso e ele cumpre esse requisito da aliança. Ele faz uma oração que reconhece a justiça de Deus e o pecado do povo e então clama pela misericórdia de Deus em arrependimento. E nós sabemos historicamente que é precisamente depois da oração de Daniel, naquele mesmo ano, que os israelitas voltam, que há o decreto de Ciro para que os israelitas voltem para a sua terra. E isso, então, demonstra, certo, que, em um certo sentido, o exílio havia acabado com a queda da Babilônia. Agora, o que acontece é que o pedido de Daniel, ele não é meramente o pedido pelo fim do exílio, certo? O pedido de Daniel, ele é o pedido daquilo que vem depois do exílio, daquilo que ele já havia recebido através de revelações e também que havia sido escrito através dos profetas, que depois do exílio haveria o estabelecimento de uma nova era, de uma nova realidade no povo de Deus, a era do reino de Deus. Então Daniel está aqui orando e querendo entender isso. E o que nós vamos ver então a partir de agora é a resposta de Deus através do anjo para Daniel. Dessa vez, pessoal, não vou fazer como eu normalmente faço, de mostrar aqui o esboço do texto, certo? Porque
a minha abordagem aqui vai ser... Nós vamos gastar aqui talvez 3 aulas para analisar todas as questões que estão envolvidas aqui, certo? Então, eu não estou aqui pensando tanto em lhe ajudar nesse texto especificamente na sua pregação, mas sim na sua teologia e na compreensão desse texto, ok? Então, aqui está a primeira parte do texto, versículos 20 a 23, é a parte que nos introduz à profecia das 70 semanas. O texto diz que, aqui tem a introdução, falava eu ainda, certo? Então, veja aqui, falava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus. Então, mais uma vez, você tem aqui termos pactuais, certo? O que o povo deveria fazer? Se o meu povo orar e me buscar, confessar o seu pecado, tudo isso são termos pactuais. Então, Daniel está aqui dizendo que foi em cumprimento às normas da própria aliança que Deus estabeleceu, que então Deus mandou a resposta, certo? Então, uma vez que o povo cumpre a aliança, cumpre a sua parte na aliança, Deus cumpre também a parte dele, visto que a aliança mosaica, ela é uma aliança de 2 partes, ok? Se o meu povo fizer isso, então eu farei isso. E a oração de Daniel, ele diz aqui que é uma oração pelo Monte Santo do meu Deus. E isso nós não podemos perder de vista, que a profecia, ou a oração de Daniel e a profecia das 70 semanas, ela não é uma oração e uma profecia a respeito do destino da humanidade, muito embora isso tenha implicações para a humanidade, para as nações. A oração de Daniel e a profecia das 70 semanas é a respeito de Israel e de Jerusalém, ok? Isso precisa ficar bastante claro. O texto diz, então, que durante a sua oração, o homem Gabriel... Note aqui a descrição de o homem Gabriel, porque ele descreve assim para fazer referência ao capítulo 8. É como se ele estivesse dizendo que esse que apareceu é o mesmo do capítulo 8. Foi o mesmo Gabriel do capítulo 8. E quando isso nos é dito, Daniel aqui está nos dando um indicativo de que aquilo que foi dito no capítulo 8 tem uma relação direta com aquilo que será dito no capítulo 9. Que, portanto, o mesmo mensageiro é enviado. E isso indica, então, que nós podemos entender a mensagem do capítulo 8 como sendo paralelo à mensagem do capítulo 9. E à medida que a gente estuda a profecia das 70 semanas, você de fato percebe uma semelhança muito grande entre os 2 capítulos, e isso vai ficar mais claro à medida que a gente for estudando, tá certo? E mais uma vez isso reforça aquilo que eu tenho dito para vocês, que você não pode interpretar o capítulo 9 sem desconsiderar a sua relação com o contexto do Antigo Testamento, o contexto da lei de Moisés, o contexto da profecia de Jeremias, o contexto da narrativa de Crônicas. Todos esses textos aqui que estão por trás do texto de Daniel 9, e também não pode desconsiderar as narrativas do próprio livro de Daniel, tá certo? Para que a gente possa, então, entender melhor o capítulo 9. Então, o texto diz que ele veio voando e lhe tocou na hora do sacrifício da tarde. Essa hora do sacrifício era da tarde para a noite, e era um momento em que, tradicionalmente, os judeus, pelo menos os mais piedosos, digamos assim, os líderes do povo,
eles faziam as suas orações de confissão. Lembre-se que havia 2 momentos por dia de sacrifícios. Havia um momento na manhã, havia um momento na tarde. Trazendo para os dias de hoje, era como se fosse um sacrifício de manhã e um sacrifício de noite, certo? E então, eram momentos em que o povo fazia as suas orações. O texto, então, diz que Gabriel queria instruir a Daniel. Ou seja, ele veio para fazer entender o sentido. Essa é uma temática constante, onde, aqui no livro de Daniel, onde a revelação dos mistérios vem da parte do Senhor. E só abrindo um parênteses aqui, é interessante isso, porque Daniel ele está querendo entender um texto. E a compreensão desse texto de Jeremias, ela vem da parte do Senhor. E isso daqui nos mostra, pessoal, do quanto nós precisamos ser dependentes do Senhor na nossa interpretação bíblica, ok? O exemplo de Daniel e o fato de um anjo vir para explicar o sentido de um texto bíblico para Daniel nos ensina isso, que a gente precisa sempre estudar as Escrituras em oração, em dependência do Senhor, ok? O texto então diz que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ok, pessoal, então o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Daniel aqui liga esse texto do capítulo 9, ele liga as informações do capítulo 9 com as do capítulo 8, pelo fato de ser o mesmo mensageiro presente nas 2 visões, que é Gabriel, ok? E pensando nisso, eu queria, então, aqui só para encerrar essa aula, fazer um importante paralelo aqui, tá certo? Eu vou fazer alguns gráficos aqui para já expressar alguns importantes paralelos. O texto seguinte começa dizendo que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Na próxima aula nós vamos analisar aqui o restante, mas desde já você já deve saber que essas 70 semanas não são 70 semanas de dias, mas são 70 semanas de anos. Por que nós sabemos disso? Porque Jeremias falava de uma semana de anos, certo? Ele falava de 70 anos que correspondem ao tempo em que Israel deixou de cumprir os anos sabáticos da terra. Sendo assim, o texto aqui está falando de uma semana ou de 70 setes. A ideia do termo semanas aqui, certo? São setes, literalmente, são 70 setes. Outra importante ênfase aqui é o fato de que 77 significa 10 vezes 7. E esses aqui, ó, 70 vezes 7 é vezes as semanas, ou vezes 7, ok? Então, aqui você tem 70 vezes 7 dias, ou 7 dias de anos, 70 semanas. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque o termo 10, ou o número 10 e o número 7, na literatura judaica, são termos de perfeição, são termos que apontam uma perfeição.
Então, quando ele utiliza aqui um 7 vezes 10, que forma uma 70, que forma 70 vezes 7, então o que você tem aqui é a indicação de um período completo de tempo. E isso é o que está implícito na ideia de estão determinadas. Esse é o tempo, esse é o tempo de cumprimento daquilo que Daniel estava esperando. É um tempo longo, mas é um tempo definido. Além disso, os estudiosos também apontam aqui para o fato de que 70 semanas de 7 formam 490 anos, certo? E por que que isso é relevante? Porque no mesmo texto onde é estabelecido os anos sabáticos da terra, lá na lei de Moisés, também é estabelecido os chamados anos de jubileu, que era o fato de que 49 anos, depois de 49 anos, haveria no 50º ano um ano de jubileu. E no 49º ano havia a expiação, havia o dia da expiação, e então no ano seguinte o ano do jubileu. E nesse ano do jubileu era um ano de restauração, onde aqueles que eram escravos ganhavam liberdade, aqueles que tinham dívidas ganhavam perdão e por aí vai. Então era o ano da restauração. Quando então você tem aqui o 49, certo? Vezes 10. Aí o indício aqui também, alguns estudiosos sugerem que isso indica que ao final dos 490 anos vem o jubileu, o grande jubileu da restauração de Israel, certo? Então aqui está sendo usado a imagem do jubileu e do dia da expiação para ser utilizado como uma espécie de imagem para a grande restauração final de Israel, certo? Então, onde é que está o gráfico, então, que eu falei para você? Então, vamos lá. No capítulo 2 do livro de Daniel, você encontra o seguinte esquema. Nós encontramos ali 4 reinos. O primeiro deles é o da Babilônia, como nós já vimos. O segundo é o reino da Média, ou dos Medos. O terceiro é o reino da Pérsia. E o quarto é o reino da Grécia. Isso nós já estabelecemos aqui na nossa interpretação. Depois, no capítulo 7, nós encontramos algo extremamente semelhante aqui. Nós encontramos 4 animais, onde o primeiro animal representa a Babilônia, o segundo animal representa a Média, o terceiro animal representa a Pérsia e o quarto animal representa a Grécia. Quando nós chegamos no capítulo 8, a Babilônia, então, ela caiu. E então, o que nós encontramos no capítulo 8 são apenas 2 animais. A Babilônia cai, e aqui nós temos o reino dos Medo-Persas, e então aqui o reino da Grécia. Note que existe claramente uma continuidade aqui de todos eles. Agora, existe algo que também é informado em todos esses textos, algumas informações que nos são dadas em todos esses textos. Primeiro, que depois do último reino, chegaria o reino de Deus. Ok? Então, depois de todos eles, é dito que chega o reino de Deus, certo? Além disso, nos é informado que este último reino aqui,
ele seria o reino mais agressivo sobre Israel. Ele seria o quarto animal, ou as pernas, ou o urso. Eles seriam aqueles que avançariam sobre Israel com mais severidade, certo? E que era a partir daí, então, que os reinos deste mundo seriam vencidos e começaria o reino de Deus. O que você vai encontrar agora no capítulo 9 é o mesmíssimo esquema. Só que ao invés de reinos, você vai encontrar aqui, certo? Ao invés de 4 reinos, você vai encontrar aqui 7 semanas, depois 62 semanas, depois 3 anos e meio e depois 3 anos e meio, e então o reino. Juntando isso daqui, dá 7 semanas, depois 62 semanas, mais uma semana, é igual às 70 semanas, certo? E o que então você percebe aqui de paralelo entre todos esses capítulos? Que existe uma relação entre a descrição das 70 semanas e a descrição da sequência dos reinos, onde então você tem as primeiras 7 semanas falando aqui sobre a Babilônia, depois 62 semanas sobre os Medo-Persas e depois então aqui a última semana sobre os gregos. E você vai perceber uma semelhança muito grande, de fato, dessa forma aqui, tá certo? Então, nós vamos encerrar por aqui. Desde já, eu peço que você não tire conclusões precipitadas. Na próxima aula, então, eu quero estudar com vocês, ou começar a estudar com vocês sobre as diversas visões a respeito das 70 semanas, ok? E desde já, não tire conclusões aqui de qual é a visão que eu vou defender aqui para vocês, tá certo? Nesse ponto, eu estou apenas mostrando para vocês que existe uma sequência, que existe um paralelo entre o esquema de 4 reinos e a divisão das 70 semanas em 4 partes. 7 semanas, 62 semanas, metade de uma semana, metade de outra semana, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.